Olá, boa noite. Sou Sara Pestana, sou coordenadora da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. E eu estou aqui com a Milena, com o António, com o Francisco, aos quais desde já agradeço a sua presença. E estamos aqui no âmbito da Liga Open Week para falar um bocadinho da OED. A OED tem como dois grandes objetivos, por um lado, apoiar as pessoas com deficiência na procura de emprego, e, por outro, sensibilizar o tecido empresarial, ou seja, as entidades empregadoras, para o valor do trabalho destas pessoas. A OED resulta de um protocolo entre a Fundação Liga, a Câmara Municipal de Lisboa e o IFP, e nasceu em 1990, portanto este ano fazemos 30 anos. Portanto, estamos também de parabéns, todos. Relativamente, se calhar vou começar por si, António. O António chegou à OED com mais ou menos 54 anos, é um homem de trabalho que trabalhou desde muito novo, fez o 4º ano de escolaridade, trabalhou cerca desde os 11 anos, penso eu, não é? E que trabalhou durante 37 anos numa empresa, na mesma empresa, a maior parte do tempo como esmaltador de ourives, e de repente vê-se desempregado por falta de condições económicas da sua entidade patronal. Passados cerca de 4 meses de estar na OED, tem a possibilidade então de realizar um estágio numa grande empresa. Aquilo que eu ia perguntar, António, para já era como é que a OED o ajudou e de que forma é que o ajudou nesta retoma da sua atividade profissional. Boa noite, Olá. sou António e a OED ajudou-me bastante em integrar novamente no mercado de trabalho, pois não fossem eles, eu não sei, não é? A OED existe para ajudar e ajudou-me muito. Procuraram trabalho para mim, propuseram esta empresa, que pronto, podia integrar lá. Eu aceitei e eu estava transplantado há 26 anos, transplante de rim, e depois o meu rim rejeitou. O meu rim rejeitou, eu estive internado no hospital. Chamaram-me em outubro para começar a trabalhar. A doutora Sandra entrou em contato comigo e eu não podia, estava internado, disse a doutora, estou internado, não posso comparecer. A doutora entrou em contato com, não sei se posso dizer o nome da empresa. Como quiser. Entrou em contato novamente com a Repsol, que é uma grande empresa que ajuda muita gente no aspecto de pessoas com deficiência. Não há qualquer diferença entre outra pessoa qualquer, para eles somos todos iguais. E entrei em contato com eles e com a empresa e disse que eu não podia porque eu estava internado, o meu rim tinha rejeitado. Eles disseram, então a gente espera por o António até novembro. Esperaram por mim até novembro, em novembro chamaram-me novamente e eu disse à doutora, continua internado. E a doutora, António, continua internado. E pronto, eles esperaram por mim até dezembro, então a gente espera por ele até dezembro. Porque eles gostaram, pronto, da maneira que eu me apresentei na entrevista, eu disponibilizei-me, eles viram que eu queria trabalhar, não era aos 54 anos, que me iam impedir de fazer seja o que fosse, nem mesmo o fazer hemodiálise. Eu estou em hemodiálise já há 5 anos, nunca faltei um dia ao trabalho, nunca. Sempre cumpri com a minha obrigação, nunca faltei, faço o meu trabalho, tenho um horário excepcional, que me propuseram para eu que escolhesse o meu horário, eu escolhi o meu horário, trabalho das 6h30 da manhã até às 2h30 da tarde. Tenho o resto do dia para descansar, para fazer seja aquilo que for. E estou contente, estou feliz, graças ao ED, porque pronto, mudaram a minha vida totalmente. Eu acho que havia de haver mais apoios para o ED. O ED merece e ajuda muita gente mesmo. Obrigada, António,
pelas suas palavras. António, obrigada pelas suas palavras. O António está muito emocionado. É verdade, a OED, se não fosse a OED, eu não sei o que seria da minha vida, porque não é fácil uma pessoa ter problemas de saúde e estar em casa sem fazer nada, agrava mais, agrava-se as situações, os pensamentos, e graças à OED eu estou distraído, faço o meu trabalho, estou distraído e eu levo a vida para a frente, com coragem, e é assim. Sempre que a OED precisar de mim, eu estarei aqui para apoiar. Obrigada. A OED também, e o mérito é todo seu, porque o António mostrou-se logo muito disponível e com muita vontade de trabalhar. E eu penso que se calhar foi essa atitude que fez com que a empresa não só aguardasse por si, porque não podia estar presente logo quando eles o chamaram, uma vez que estava internado, não é? Por problemas de saúde, mas também até lhe propusesse outra função, não é? Porque a primeira vez, segundo aquilo que eu sei, a primeira vez que foi à empresa foi para uma entrevista para uma função diferente, que era uma função de operador de posto de abastecimento, não era? Sim, Ou seja, era operador de caixa. Operador de caixa, exatamente. Sim. Mas depois, como tinha também poucos conhecimentos informáticos, a OED e a empresa, dada a sua disponibilidade e a vontade que mostrou sempre de trabalhar e de ser uma pessoa persistente e positiva e com vontade de aprender, a OED tentou negociar com a empresa outra oferta de trabalho, não é? Outra função que fosse compatível com as suas competências, não é? E com os seus interesses. E então o António passou a ser servente. Ok. Sim. Exato. Queres explicar um bocadinho o que é que faz? O que eu faço, eu limpo a bomba de gasolina, eu trabalho em 5 bombas, trabalho um dia numa, outro dia noutra, depois descanso, quer dizer, tenho as folgas alternadas, e o meu serviço é eu deixar limpa a bomba, faço uma limpeza geral em cada bomba uma vez por semana. Uhum. Okay. As minhas funções são essas, e eu pronto, faço o meu trabalho, chego ao fim, chego ao pé da gerente, quando chega a minha hora de sair, se está tudo bem, se precisa de mais alguma coisa, não, António, está tudo bem, está tudo bem, sim senhor. Eu fico satisfeito por cumprir a minha obrigação, cumprir pronto, o meu dever, e eu vou para casa satisfeito. E amanhã é outro dia, e assim sucessivamente. Exatamente. Eu sei que o António está sempre disponível, contam sempre com o António sempre que é necessário, e sim, que o chamam quando é necessário para além do seu horário. Isso eu acho que é uma coisa muito importante também nós passarmos aqui, essa mensagem para quem nos está a ver, porque de facto não só a empresa tem que mostrar disponibilidade para acolher pessoas com deficiência, como também as próprias pessoas com deficiência têm que mostrar que de facto são disponíveis e que têm valor, não é? E portanto que são um trabalhador como qualquer pessoa. Aqui a deficiência não interessa nada, não é? A deficiência não define a pessoa. O que define a pessoa é a sua atitude. É o caráter e a força de vontade. Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho 70% de incapacidade. Eu não me sinto com 70% de incapacidade. Na minha cabeça, eu não tenho nada. Sei que tenho que fazer o meu trabalho, tenho que levar a vida para a frente. É isso que as pessoas devem pensar, porque há pessoas que têm uma coisinha qualquer e dizem, uma dor de cabeça, não vão trabalhar. Uma constipação, não vão trabalhar. Isso prejudica a empresa. Eu tenho dias que me levanto da cama, que não há almoço que não me doa, derivado à hemodiálise. Então ontem quando cheguei a casa, eu vinha de rastros, eu não conseguia mexer praticamente. Doía-me eu adormeci durante o tratamento, naquelas cadeiras, não é? Que aquilo não é confortável, e quando acordei doía-me tudo, a coluna doía-me tudo. Entretanto, eu hoje de manhã já estive a trabalhar. Em casa não estive, levantei-me, sentia-me que a gente não se deve entregar. As pessoas têm que se capacitar porque têm um problemazinho, uma dor de cabeça, faltam ao trabalho, muitas vezes. Ora, ao faltar ao trabalho, estão a prejudicar a empresa. Uhum.
estão-se a prejudicar a eles. Eu não me sinto, Exatamente. eu sinto-me bem a trabalhar, é assim, eu sou desde miúdo que eu trabalho, desde garoto, muito novo comecei a trabalhar. E pronto, Eu sei que o ver-me no desemprego. desemprego de um momento para o outro, para mim foi um descalabro. Eu assim, então, mas onde é que eu vou para agora? As pessoas, a gente íamos pedir um carimbo, as pessoas olhavam, não davam os carimbos. A gente sabe que eles têm carimbo, que são obrigados a ter. No desemprego, a gente tinha, agora já não sei se fazem isso, já não devem fazer. A gente íamos pedir um carimbo, não nos davam o carimbo. Não tenho. Eu sabia que a pessoa tinha para o desemprego, que era para ver que a gente estava à procura de trabalho. Mas eu nunca desisti, até que vim ter ao ED e ao ED. Foi uma grande mais-valia para mim. Pois, o António, quando ficou desempregado, ficou muito em baixo, não era? Portanto, Sim. mas acabou até por estar depois muito pouco tempo desempregado. Porque Pois, depois foi o acabou por melhor. retomar, porque as pessoas às vezes quando estão desempregadas também não acreditam em si, não é? Não têm confiança e não têm e sentem-se mais inúteis, não é? E portanto também é preciso aqui dar essa volta, não é? Ela, sim, eu apelo às pessoas que tenham, mesmo com deficiência, não se deixem ir abaixo. Levantem a cabeça e vão à luta. Vão ter com o ED. Obrigada, Tentem, António. tentem Obrigada. procurar a OED, que é para que a OED ajuda a integrar no mercado de trabalho. E é a melhor coisa. Porque a pessoa não há deficientes. A deficiência está na cabeça das pessoas. Obrigada, António. Eu agora Nada. ia falar aqui um bocadinho com a Milena, mas vocês quiserem intervir, estão à vontade, está bem? Vão intervindo ou vão falando aquilo que acharem que é importante também. Ora, a Milena chegou ao ED aos 37 anos. Na altura, queria trabalhar. Agora tem 37. Eu Agora é que quando tem cheguei ao 37? ED era que 32, 30, já não me lembro. Porque eu fui para o ED, acho que é 2014. Ok. Agora é que tem 37. Sim, Assim é que. agora. Então chegou ao ED com 32, Sim. mais ou menos. Ok. E na altura, quando nós fizemos a sua avaliação inicial, isto o que quer dizer? Nós, no ED, existe sempre uma avaliação das pessoas que nos chegam, não é? Dos candidatos que se inscrevem e que querem trabalhar, e essa avaliação, o que nós pretendemos é perceber quais são os interesses, as motivações e as competências das pessoas, não é? É isso que nos interessa. A deficiência aqui é completamente posta de lado, porque aquilo que nós queremos é saber a funcionalidade, ou seja, o que é que cada um consegue fazer, gosta de fazer e tem competência para fazer, não é? E na altura, a Milena, quando esteve na OED, mostrou interesse e tinha o Sim. 9º ano. Eu também não tinha formação. E porque fui indicada, quem me indicou ao ED foi uma assistente social lá do Hospital Santa Maria. Na altura eu fazia fisioterapia e ela disse-me, mas pode trabalhar, há uma instituição que ajuda as pessoas com deficiência a conseguirem trabalho. E então ela indicou-me ao ED, marcou-me a entrevista e fui lá ter com a doutora Isabel. E quando cheguei, a doutora Isabel fez as perguntas e depois encaminhou-me sugeriu fazer uma formação, como não tinha formação. Porque já com a formação se é difícil encontrar trabalho, imagine sem formação. E então a doutora Isabel encaminhou-me para a Liga para fazer o curso e fiz o curso de assistente administrativo. E depois do curso consegui o estágio no El Corte Inglês. Fiz lá o estágio durante 6 meses e eles também gostaram do meu trabalho. E depois dos 6 meses do estágio, eles fizeram-me um contrato. Porque eu, durante o estágio, normalmente há muitas empresas que não pagam o estágio, porque eles dizem que não são obrigados a pagar o estágio. O El Corte Inglês pagava-me só 130 euros por mês, mas eu trabalhava 8 horas.
Mas nunca, isto não foi motivo de desistir, eu nunca desisti. Eu sempre chego lá 1 hora e tal antes da minha hora de entrada, porque o meu horário é às 9, das 9 às 5. E então eu chegava lá às vezes 7h30, mais tardado que eu chego lá é 7:15. Ó, Milena, deixe-me só interromper, mas a Milena, quando fez o estágio, ainda estava na Escola de Formação Profissional da Fundação Liga e Estava tinha ainda direito, exatamente, e tinha direito a uma bolsa de formação, por isso é que nessa altura as empresas não têm que ter qualquer custo com o estagiário, não é? Com a pessoa que lá está a estagiar. No entanto, existem empresas, como é o Corte Inglês, que apesar das pessoas receberem uma bolsa, ainda estarem a receber a bolsa de formação, gostam de pagar mais qualquer coisa, uma vez que a bolsa também não é um ordenado, é uma bolsa, não é? assim. Uhum. E então eu trabalhei lá trabalhei no Corte Inglês 1 ano e meio, o contrato de 6 meses. E só que quando chegou o terceiro contrato, eles mandaram embora, não conseguiram, porque já depois do terceiro contrato era ficar efetivo, então mandaram embora. E mandaram embora porque na altura não estavam a efetivar. E fiquei depois de novo sem trabalho. E daí voltei para o ED. Fizemos a procura de trabalho, de emprego com a doutora Isabel. E nesta altura também, porque a maioria das empresas que fazem o anúncio, as exigências que eles fazem é o 12º, eu na altura não tinha 12º, era só o 11º. E então a doutora sugeriu fazer, porque eu também estava a pensar a fazer o 12º, a doutora sugeriu, e depois ajudou-me a procurar a escola mais perto, que é para tirar o 12º. Então conseguimos na Alvalade. Eu fui lá, fiz a inscrição e fiz o 12º. Agora já tenho o 12º lá. Bem, muito bem. Isso também é muito importante. A Milena está aqui a dar um testemunho que eu acho que é muito importante, que é a formação e as competências e a escolaridade, não é? Porque, como a Milena disse há pouco, se já é difícil para os que têm muita escolaridade, para os que têm poucas ainda mais, não é? E isso é muito importante, essa situação que a Milena está a dizer, de procurar, no fundo, ter mais competências ao longo da vida, não é? E a Milena fez isso muito bem. Depois voltou a ter o apoio da OED, não é? Para procurar emprego. Na procura de emprego. E eu também fui mandando os currículos para as empresas. Depois chamaram-me no Pingo Doce. E eu liguei para a doutora, que é para saber como nós tínhamos mandado, e a doutora também mandou para o Jerônimo Martins, e já estava marcado com a doutora Ana Graça, que era para arranjar uma vaga. E então, quando ligaram-me a dizer que é no Pingo Doce, eu pensei que fosse do coisa que mandamos da OED. Então, liguei à doutora, expliquei, e a doutora perguntou à doutora Ana. A doutora Ana disse que não, se calhar foi da candidatura espontânea que eu fiz. E então fui trabalhar para o Pingo Doce. Mas sempre tive acompanhamento também do OED. É como antes no El Corte Inglês, quando estive no estágio, eu sempre tive acompanhamento da Fundação Liga. Só depois de integrar já como funcionário é que não tive mais acompanhamento. Mas depois, quando fiquei desempregado e consegui no Jerônimo Martins, através do coisa, a OED acompanhou durante o tempo que eu trabalhei lá. Eu parei agora no mês de julho, porque eu fui lá substituir uma pessoa que estava de baixa para ter bebê. E a pessoa já voltou, e então acabou o contrato. Agora estou desempregada de novo e estamos de novo à procura do novo emprego. E é muito importante também a ajuda do OED, o acompanhamento e a procura do trabalho, porque como é uma instituição, as empresas ficam mais, eu diria, mais confiantes em dar emprego às pessoas com deficiência, porque as empresas, se eu for lá sozinha fazer
eu mando o currículo, depois quando vou lá fazer entrevista, eles veem que eu sou deficiente, então podem ficar com receio, essa pessoa tem uma deficiência, não vamos querer correr o risco de dar emprego, depois a pessoa, se calhar, se a saúde da pessoa piorar, a pessoa pode parar o trabalho de um momento para o outro, então, e a empresa pode ficar um bocadinho prejudicada, mas só que através do OED, eles ficam com mais confiança, digo eu, sentem-se mais confiantes a dar o emprego à pessoa, porque sabem que veio de uma instituição, a instituição, se calhar, se a instituição sugeriu a essa pessoa, é porque tem a certeza que a pessoa vai fazer o seu trabalho, não vai dar prejuízos à empresa. E é neste sentido que eu acho que é muito importante a ajuda do OED. Ótimo, Milena. Deu aqui um testemunho muito importante também, e falou aqui também num papel muito importante da OED, que é exatamente essa mediação, não é? Essa ligação que faz entre as empresas por um lado e as pessoas por outro, não é? Portanto, o trabalho da OED é um trabalho muito individualizado, não é? Portanto, procura perceber o que é que cada pessoa quer fazer e tem competências para fazer, e depois tenta procurar no mercado de trabalho alguma empresa que dê e que tenha uma oferta compatível com essas competências e com essa pessoa. Exatamente. E, portanto, quando na empresa marca uma entrevista com o apoio da OED, a empresa já sabe que vai receber aquela pessoa, quais são as características e as competências dela e portanto, acaba por se sentir mais confortável e mais confiante, como a Milena disse, exatamente. E as próprias empresas dizem-nos isso, dizem que a mais-valia de estar com a ideia é exatamente essa, sentirem que os apoiamos em todo o processo também, assim como apoiamos as pessoas, apoiamos as empresas, porque é natural que uma pessoa, se calhar que nunca tenha lidado com nenhum tipo de incapacidade ou deficiência, no caso das empresas, das entidades empregadoras, tenha alguns receios, tenha alguns medos. Mas se sentir que está uma organização por trás a acompanhar todo esse processo, pode se sentir mais acompanhada. Cansado em termos de... Exatamente, pode pôr as suas questões, tem sempre ali um parceiro para não se sentir sozinho e não sentir que ficou com um problema, entre aspas, nas mãos, não é? E isso é muito importante. Obrigada, Milena. Vou passar aqui. Também ontem ainda, como estávamos a procurar com a doutora Isabel, ela entrou em contato com o Continente e ontem já ligaram a marcar a entrevista para a próxima semana no Continente. Ótimo, que boa notícia. Ótimo, que boa notícia, Milena. Isso é muito importante também. Fico muito contente, muito satisfeita com essa novidade que ainda não sabia. Eu vou passar agora aqui, já volto outra vez assim. Francisco, temos aqui um jovem, 29 anos, não é? Com licenciado em Ciências da Comunicação, mestrado em Gestão de Marketing. Portanto, o que é que a OED está a fazer por si? Porque é que decidiu inscrever-se na OED? Bom, antes de mais, boa noite e obrigado pela oportunidade e gostava também de dizer que adorei ouvir os testemunhos, porque são sempre lições de vida que tiramos e estamos sempre a aprender com os nossos colegas, obviamente. A OED entrou na minha vida porque, basicamente, eu quando acabei a minha formação, tentei procurar emprego, como qualquer pessoa que tem também os seus objetivos, ambições, e eu tinha e tenho imensas, mas deparei-me com um desconhecimento total das pessoas, com alguma desconfiança também nas entrevistas a que fui anteriormente. Por mais capacidades que eu tenho e sei que tenho, acho que faltava ali um clique. E a OED também me deu esse clique e gostava também de dizer, para começar, que a OED não ajuda só as pessoas a procurar emprego, não intermedia apenas isso, dá confiança aos associados, ou seja, nota-se que é uma associação que
sabe muito bem aquilo que está a fazer. Cada pessoa que trabalha na OED sabe muito bem a sua função, sabe muito bem como intermediar, lá está, essa própria relação que tem com as empresas para ajudar as pessoas a encontrar emprego, mas a relação que mantém com os seus associados é fundamental, na minha opinião, porque de todos os passos que eu dei na OED, seja na formação que tivemos inicialmente, seja na procura de emprego uma vez por mês, que eu tive sempre essa experiência com a doutora Isabel, mas as formações que eu estava a falar também com a doutora Sandra foram fundamentais, porque ajuda a perceber que estão preocupados com o que realmente o associado tem para dar e procura ajudar cada associado de acordo com as capacidades que eles próprios têm. E isso, eu acho que isso é fundamental, porque se há a confiança, não sei se foi o António que disse há pouco, a confiança é mesmo fundamental, porque nós precisamos de confiança, claro, e a OED procura fazer um perfil de cada associado para depois passar essa mensagem às empresas, e muitas vezes a comunicação aqui é mesmo fundamental e é fulcral nisso, porque se é algo que eu tenho sentido é que sou valorizado na OED e nas entrevistas a que fui já, no El Corte Inglês e no Paribas, no banco, fui sempre tratado como igual, apesar da deficiência. E isso é fundamental e acho que deviam congratular-se por isso, porque têm feito um trabalho extraordinário. A mim ajudaram-me a potenciar ainda mais capacidades que eu sei que tenho, e acho que, pronto, para uma primeira abordagem, acho que é isso que eu queria dizer. Bem, obrigada, Francisco, foi excelente aqui o seu testemunho. Obrigada em nome da OED e também, doutora Sara, aqui. Diga. Porque a OED também, quando estamos na procura do emprego, temos umas formações que a OED dá e depois fazemos os treinos das entrevistas, que é para quando chegarmos à entrevista para estarmos mais preparados para responder às questões que a empresa vai nos fazer. Isso também ajuda muito. Claro que sim. E no meu caso, como eu tenho uma deficiência visual, que no fundo é o que eu tenho sentido muitas vezes da outra parte, e de quem potencialmente me poderá vir a empregar ou não, é uma desconfiança total, porque apesar de ter uma deficiência visual que tenho, lá está, 75% de incapacidade, eu noto da outra parte sempre, ok, não se nota assim tanto, ou seja, há sempre uma desconfiança, um desconhecimento total disso, e o que eu senti, que a OED também consegue fazer muito bem, é transmitir realmente qual é que é o problema que a pessoa tem, mas acima de tudo, e isso é uma mensagem que eu tenho passado também e nas formações que tivemos, que tentei passar aos colegas que fizeram formação comigo, é que ok, temos a deficiência, mas essa deficiência pode ser potenciada, ou seja, pode fazer parte de mais uma característica nossa e que nós possamos tirar disso uma valência. E eu neste momento consigo fazê-lo. E a OED também me ajudou nisso. Eu já tinha essa noção de que tive de desenvolver capacidades de comunicação para poder superar as dificuldades que tenho, mas a OED deu-me essa confiança. E isso é algo que eu valorizo imenso na OED, são essas mesmas formações que a Milena acabou de falar, porque para além de nos ajudar a ter uma percepção de como é que é uma entrevista de emprego, como é que se faz uma carta de apresentação, como é que se faz um currículo, etc., mais do que isso foi o convívio que tivemos e a troca de ideias que tivemos entre nós, com pessoas com diferentes deficiências, com diferentes capacidades, com diferentes valências, e isso foi muito bom, porque ajuda a desmistificar esta situação. Ok, as pessoas têm deficiência, mas têm capacidades para além disso. E no meu caso, se não fosse a minha deficiência, isso eu posso dizer, eu acho que não tinha desenvolvido tantas capacidades de comunicação. Porque tentei procurar, ok, eu tenho esta deficiência, mas eu quero procurar algo que me possa fazer contornar isso. E a OED foi o outro passo que eu dei nesse sentido. Porque ajuda, lá está, volto a dizer a expressão, a desmistificar algo que é tão simples como, ok, ter uma deficiência. Só que, e isto falando, não sei se estou a extrapolar um bocado, mas o que eu acho que as empresas precisam de ver neste momento, e acho que é isso que falta hoje em dia no panorama empresarial,
é olhar para a pessoa com, ok, tem aquela característica e pode ter aquelas funções específicas, vamos aproveitar isto vai ser uma mais-valia. Às vezes a versatilidade só prejudica e eu acho que isso acontece muitas vezes. E a OED não, a OED tenta potenciar ao máximo a capacidade que cada associado tem para dar a uma empresa, seja ela qual for, de que ramo for. Obrigada, Francisco. É É muito gratificante ouvir as vossas palavras e perceber que estamos a ir, ou que estamos a trabalhar de encontrar as vossas expectativas e aquilo que vocês necessitam também. E a OED só existe por isso, não é? Porque senão não valia a pena, não fazia sentido existir, não é? Portanto, e é para isso mesmo que nós estamos aqui, que trabalhamos todos os dias. Gostava também aqui de focar, o Francisco vai iniciar um estágio, não é? O apoio fez também vai fazer uma candidatura, ou está a fazer uma candidatura para pedir equipamentos que necessita para, no fundo, poder trabalhar com maior... diga? Autonomia. Com maior autonomia, portanto, e no fundo potenciar, lá está, as suas capacidades, e esse apoio que a OED deu, como é que isso se passou? Como é que... Até posso já adiantar que pronto, já tenho data para o início do estágio do IFP, vai ser 6 de outubro. Portanto, foi uma ótima notícia, está a ser uma ótima notícia, e todo o processo tem sido acompanhado pela doutora Madalena, a quem eu agradeço imenso a paciência, porque isto foi um processo também um processo burocrático que lá está, a OED ajudou a desbloquear e ajudou-me imenso nesse sentido, e foi-me sempre, e o feedback me foi dado sempre de, ok, vamos então fazer a candidatura, temos estas opções, porque lá está, a OED procura sempre algo que possa ajudar, pode complementar, e no caso dessas ajudas que acabou de falar, dos equipamentos, é fundamental porque isto foi um processo já anterior, porque eu já tinha ido, já tinha experimentado alguns equipamentos que eu sei que me podem ajudar e experimentei através da intermediação da OED, portanto já tinham no meu processo esse tipo de informação para depois, posteriormente, quando eu já estivesse em vias de entrar, ou neste caso num estágio ou num emprego, essa questão já estar feita, ou seja, essa intermediação foi feita, neste momento vamos avançar também com essa parte de adquirir esses equipamentos, que não só vão ser importantes para o meu estágio, como para o futuro, mas também no meu dia-a-dia e no meu cotidiano, porque são, se calhar, coisas que parecem básicas, mas vão ser absolutamente fundamentais para o meu dia-a-dia. E lá está, a OED teve um papel fundamental nisso, porque procurou também informar-se e procuraram informar-se para me poder ajudar, e só tenho a agradecer, obviamente. Não tem nada que agradecer, Francisco, é para isso que nós existimos e que estamos aqui. Claro. Relativamente, vocês já tocaram vários pontos nos vossos testemunhos que foram super ricos, foram muito importantes, e eu estou a adorar estar aqui convosco nesta conversa. Obrigada. E não sei se queriam também alguém que nos esteja a ver, não é? E que sinta que está um bocadinho perdido e que quer procurar emprego, o que é que vocês lhe diriam? O que é que vocês diriam que era importante fazer e quais conselhos é que lhes poderiam dar? O que é que... Posso? Pode, claro. O conselho que eu poderia dar é que não se sinta assim perdido, levante a cabeça, pense que ainda tem muito para dar, que por vezes as pessoas refugiam-se e vão-se perdendo, porque têm certas incapacidades e olham para mim como um deficiente,
Não pensem nisso. As pessoas não pensem que têm uma deficiência. Procurem notar, procurem, se puderem, se tiverem essa chance de procurar a OED ou qualquer outra instituição que os ajude, mas não se deixem de abaixo. Procurem, porque, graças a Deus, ainda há almas boas que ajudam o próximo. Por isso, é isso que as pessoas devem fazer, não se devem esconder na doença, refugiar-se na doença e serem os coitadinhos. Os coitadinhos não há coitadinhos. Há pessoas que têm que enfrentar a vida e que sentirem que são gente. É isso o conselho que eu dou, é procurarem uma associação, ou ONG, ou outra, ou Liga, ou outra qualquer, que por acaso eu não conheço muitas. Conheço estas duas, e são grandes a ajudar as pessoas. Tentem procurar. Não se deixem ir abaixo, não se deixem ficar, porque não... Obrigada, Eu não António. sei, eu acho que, olha, eu vou-lhe dizer, Claro. eu faço hemodiálise. Eu, em fevereiro, fui operado de um aneurisma à cabeça. Tive o princípio de um AVC durante a operação. Tive um pequeno infarto durante a operação. E, entretanto, eu tive 4 dias em coma, acordei e estou aqui para a vida. É verdade, ninguém diz que eu fui operado. A médica disse que eu poderia ficar com uma pequena sequela, podia ficar apanhado um braço, uma perna, da fala. Não fiquei, graças a Deus, não fiquei apanhado de nada. E quando acordei para a vida, não acordei para ficar refugiado em casa, coitadinho, foi operado. Não, siga em frente. Eu também acho que isso de ficar em casa, por A exemplo, pensar, eu não gosto de depender dos outros. é Porque isso mesmo. quando eu uma coisa que eu faço mesmo por mim, não ficar à espera dos outros É fazerem por mim. isso mesmo. E é isso também que acho que é isso que muitas pessoas ficam em casa à espera que os outros façam tudo por eles. Eu sou deficiente, eu tenho São os isso. coitadinhos, não existem coitadinhos. Tentar. Se não conseguir, tudo bem, mas se conseguir, olha, é melhor ainda fazer coisas por nós, não esperar que os outros façam por nós quando tiverem. Ora, é isso mesmo. Eu não gosto de depender dos outros, por exemplo. Eu também não. E o Francisco também não. Francisco também é um grande homem. Vai em frente, não desistas. Tu vais conseguir. Todos temos um brilho diferente e algo para dar diferente. Eu acho que o facto de termos deficiência só potencia mais isso. Não é algo negativo, não é algo pejorativo. Eu acho que é muito pelo contrário. Se há algo que eu tenho aprendido, desde que a minha visão piorou, é que isso tornou-me diferente, para melhor. Ora, vês? Se deixasses ficar, era para pior. E estás bem entregue. A OED vai conseguir. Vai conseguir. E já Conforme que... conseguiu comigo, vai conseguir com vocês. Claro que sim. Diga, Claro que sim. Francisco. O conselho que eu dou é muito simples. Acho que é mesmo para ser uma ideia muito, muito objetiva, que é ter a deficiência potencia-nos ao máximo, desde que estejamos predispostos a isso. Ou seja, é encontrar nesse ponto que aparentemente é negativo, e tem muitas coisas negativas, mas esse ponto negativo pode potenciar mais valias que nós nem imaginamos. E se calhar o passo, se calhar não, de certeza absoluta, dar o passo de procurar a OED pode ainda ajudar a que essa pessoa encontre forças e capacidades que nem imaginava ter, porque depois o resto acaba por vir por acréscimo. Isso é algo que eu tenho aprendido, é que todas as experiências que eu tenho vindo a ter até agora, algumas foram por iniciativa minha, outras já intermediadas pela OED, tudo está a fazer parte do meu percurso profissional, pessoal, e tem-me enriquecido imenso. Portanto, é esse o conselho que eu dou, que é não esmorecer e fazer dessas incapacidades mais valias. Obrigada. É exatamente isso que a OED quer que as pessoas sintam e quer que as pessoas percebam que nós somos um apoio, não é? Somos aqui uma mediação entre o mercado de trabalho e as empresas,
entre o mercado de trabalho e as pessoas, não é? E que não nos estamos a sobrepor a ninguém. A nossa ideia é trabalharmos com cada um, com cada pessoa que nos chega. Cada um é uma pessoa, não é a sua deficiência, volto a repetir, é uma pessoa, tem a sua condição, ok? Pode ser física, pode ser como o caso da Milena, pode ser visual como o caso do Francisco, ou orgânico como o caso do António, mas todos nós temos as nossas potencialidades e as nossas competências e é aí que nos temos que focar, e é aí que temos que procurar aquilo que temos de bom e o que é que ainda podemos melhorar, não é? E é esse apoio todo que a OED tenta dar. E, portanto, desde a procura do emprego, depois também toda essa parte que falaram da confiança, do aumento de competências, de como é que se responde a um anúncio, como é que se faz uma carta de candidatura espontânea, como é que se faz um currículo, etc. Não é? Portanto, todas essas formações que falaram, que fazemos também, a avaliação da funcionalidade de cada um, que também é muito importante, e depois procurar no mercado de trabalho uma oferta que seja compatível, não é? Mas isto é um trabalho muito individualizado, mas é um trabalho em conjunto, é um trabalho de parceria entre os técnicos da OED, as pessoas e depois as empresas, não é? E agora ia-vos deixar aqui também, ia finalizar com outra pergunta, que era o que é que vocês acham que em termos das empresas elas poderiam fazer, ou que atitude deveriam tomar para poder de facto estar abertas à diversidade humana, não é? A todos. E portanto poderem integrar qualquer um pelas suas competências e não pelas suas condições, digamos assim, não é? Quer começar, Francisco? Sim, posso começar. É assim, eu, como estava a dizer há pouco, eu acho que hoje em dia o mundo empresarial, a meu ver, padece desse problema, que é pedem muita versatilidade e muito imediatismo, tem que ser tudo para ontem. Eu acho que as empresas só ganhavam em ter um protocolo, se fosse com a ED, fosse com outra associação, em que dessem mais oportunidade às pessoas que têm deficiência de mostrar com algum tempo, nem que fosse uma experiência de uma semana, 2 semanas, 2 dias, 3 dias, o que fosse, para serem avaliados, para que as pessoas tivessem, nem que fosse estar só a experiência, nem que fosse, independentemente da função, ficar só naquela empresa a observar a pessoa, ter algum responsável a ajudar essa pessoa para perceber, ok, estou a entender que esta pessoa é ótima a fazer este tipo de coisas, ou adora fazer este tipo de coisas e pode ser uma mais-valia para nós. Não precisamos que aquela pessoa faça tudo, ou saiba fazer tudo e que seja tudo para o imediato. Não, nós temos de ganhar muito mais através disto, porque o que eu noto hoje em dia, e nem sempre foi assim, é que temos que saber fazer um pouco de tudo. E eu, na minha área, em marketing, acho que é gritante, porque pedem competências de vídeo, de imagem, de escrita, de tudo e mais alguma coisa, enquanto eu acho que cada pessoa pode ser boa numa determinada função, e no caso de uma pessoa com deficiência, pedir tudo para o ontem, e no meu caso, o meu maior desafio é lutar contra o tempo, porque eu nem sempre consigo fazer, eu demoro algum tempo a fazer as coisas, e acho que é fundamental as empresas darem esse tempo, a oportunidade, e terem outro olhar para connosco. Ok, temos essa incapacidade, mas já está, se nos conhecerem um bocadinho melhor, se nos derem um bocadinho mais de tempo, só um bocadinho mais de tempo, vão perceber que vão ganhar muito mais com isso do que estão à espera. Obrigada. Obrigada, falou aí numa coisa muito importante, de facto, que é o dar tempo, o dar a oportunidade também, não é? Acho que isso também é fundamental, porque se não dermos a oportunidade, as pessoas não se podem revelar, não podem mostrar aquilo que sabem e como é que as suas competências, não é? E eu queria logo tudo para hoje ou para ontem, que às vezes é o caso para ontem, e a maior flexibilidade total, que toda a gente tem que fazer tudo, pode ser um grande handicap para a integração das pessoas com deficiência, não é? No mercado de trabalho.
E é isso que nós também, nós todos, com o nosso testemunho e com a nossa atitude, devemos demonstrar isso, não é? Que as pessoas são capazes, têm valor e que são competentes, essencialmente. Exato. Milena ou António, querem acrescentar aqui alguma coisa? É isso que o Francisco disse. Elas querem que a pessoa faça tudo e num tempo muito limitado e não dá. Mesmo as pessoas que não têm deficiência física ou outra deficiência, às vezes não conseguem, mas as empresas não pensam nisso. A empresa pensa só, tipo, quer a receita, quer faturar, é só isso. A única coisa que eles pensam é isso. Não pensam na limitação das pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm dificuldades nenhuma deficiência visível, ok? Eles não, às vezes não dão conta de tudo aquilo que a empresa pede. Por exemplo, eu trabalhei num supermercado. No supermercado agora, a maioria das vezes eles querem que a pessoa faça tudo. Faz a reposição, faz a caixa, faz a limpeza, faz não sei o quê. Isso tudo para uma pessoa não dá. É por isso que eles, em vez de contratarem um número de pessoas para fazer trabalho, tipo, eles fazem agora assim, o trabalho que devia ser feito, por exemplo, por 2 pessoas, acaba por ser feito por uma pessoa só. Isso é muito... Isso também dificulta muito a Milena. pessoa deficiente no mercado de trabalho. Mas ainda há empresas, não é? Queria deixar aqui a nota positiva de que a OED tem contacto com muitas empresas, já integramos muitas pessoas, integramos em muitas empresas, muitas entidades patronais, e normalmente as entidades patronais que integram pessoas com deficiência com o apoio da OED voltam a pedir pessoas à OED. E isso também é importante, é sinal de que as pessoas conseguem fazer o trabalho para o qual foram selecionadas, não é? E essas empresas também são testemunhos, não é? Que podem servir de alavanca para as outras todas, não é? E acho que isso é muito importante. António, não sei se quer... O António disse logo no início que tinha sido super bem recebido pela empresa, não é? E se calhar dar essa nota positiva também do acolhimento, da importância do acolhimento e da flexibilidade que a empresa para a qual foi trabalhar teve consigo, não é? Porque se calhar viu qualquer coisa em si que de facto lhe despertou essa vontade de o ter como trabalhador. Sim, eu acho que foi na minha entrevista. Eu na minha vida nunca tinha ido a uma entrevista de trabalho, não havia antigamente. Antigamente a gente queria trabalhar, chegava a um sítio, perguntava se precisava de uma pessoa e começava a trabalhar. Agora há uns anos para cá é que é as entrevistas, é que é essa coisa toda. Os currículos, antigamente não existia nada disso. Mas pronto, sim, eu fui bem acolhido na empresa. Na Repsol, é onde estou a trabalhar, e tenho muito orgulho em falar no nome da firma. E onde estou, por conta da OED, é que me integrou lá a trabalhar. Depois a mim não me exige nada, eu faço o meu trabalho. Pronto, eu tenho essa sorte. E como eu, há lá muitos funcionários que foram da Liga, pessoas com autismo e fazem o seu trabalho como deve ser, trabalham, são pessoas normais, a gente olha para elas e não diz, olha, aquela pessoa tem este problema ou aquele, a pessoa é totalmente normal. E a empresa acolhe-nos como qualquer outro funcionário e a mim nunca me exigiram que faz isto, faz aquilo, faz aquilo, nunca me exigiram nada. Eu sei o que é que tenho que fazer, cumpro a minha obrigação, faço o meu trabalho, é aquilo que eu faço. E estou bastante contente. Estou a estar. Posso agradecer à OED a segunda oportunidade que eu tive na vida, não é? A minha profissão e agora tenho este trabalho e pronto, enquanto puder fazer, faço. E já estou efetivo e a favor da... Pronto, a OED meteu-me lá a mim e eu já lá meti mais 3 pessoas. Veja bem que uma coisa é isto, é uma bola de neve. Essas 3 pessoas que já estão efetivas também. E pronto, e se não fosse a OED, elas também não estariam lá a trabalhar
e já estão efetivas, estão bem, estão contentes com o trabalho que fazem. Obrigada pelas vossas palavras. A OED o que quer fazer realmente é mudar a vida de muitas pessoas, não é? E das pessoas, e apoiar as pessoas nessa mudança, através da sua inserção profissional no mercado de trabalho, que é fundamental para que as pessoas se sintam úteis e reconhecidas, não é? Na sociedade, e para o pleno exercício da nossa cidadania, não é? Eu acho que se calhar ficávamos por aqui. Agradeço-vos imenso a vossa participação. Foi um gosto estar convosco. Foram testemunhos super ricos sobre o apoio da OED e sobre as vossas histórias de vida. Deixar aqui uma nota inicial final de que qualquer pessoa que tenha deficiência nos pode procurar e que queira integrar o mercado de trabalho. E que o apoio que é dado é um apoio à medida de cada um e que tentamos em conjunto planear e fazer um plano para a procura de emprego e depois o acompanhamento em todo o processo, inclusive depois de já estarem a trabalhar, portanto todo o acompanhamento já quando se encontram a trabalhar numa determinada entidade. Para quem nos está a ver aí do outro lado, se quiserem inscrever na OED, basta fazerem pelo nosso site www.oed.com.pt ou enviar um e-mail para geral@oed.com.pt. Boa noite e obrigada mais uma vez pela vossa presença. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.